Pois, bem, primeiro de tudo, eu desejo fazer aqui uma declaração de interesses, não é? Eu conheço o Dr. Luís Neves. O Dr. Luís Neves começou a trabalhar, portanto, foi colocado, acabou o seu curso no Instituto, no nosso Instituto, terá sido colocado em 95 ou 96, precisamente na secção onde eu também trabalhava. Mais precisamente, a segunda secção de investigação criminal da então Direção Central de Combate ao Banditismo. E, portanto, fui lá colocado e, evidentemente, que trabalhámos muito tempo. Eu tenho a máxima consideração e estima por o Dr. Luís Neves. Portanto, está-me a querer dizer que não acha que tenha sido cometida alguma irregularidade ou ilegalidade? Longe disso. O que eu normalmente aprendi ao longo de toda a minha experiência profissional e não só, que eu destas guerras, isto são guerras, não é? E eu comecei na guerra em 65. Portanto, tenho 5 anos e as instituições que, para mim, constituem a minha referência é a instituição militar e a polícia judiciária. Eu sempre me pautei por objetividade, factos e tal. Então vamos aos factos, e vamos ao comentário aos factos. É aquilo que sabemos, como eu estava já disse o que é que tinha a dizer em relação. Os factos, isto é muito... Primeiro, quer dizer, é uma catadupa, não é? As coisas começam a cair e depois é uma pergunta aqui e outra pergunta ali. É uma autêntica, quer dizer, caça, desculpa uma expressão, independentemente dos factos, uma verdadeira caça ao homem. E começou-se, eu percebo perfeitamente, porque começou-se com Sweet Power, quer dizer, a artilharia, e depois veio o Hard Power e tal, mais fogo. Agora, mas é que eu gostava mesmo que fosse a minha questão, e a minha questão é normal aquilo que estamos a saber agora? Não é normal. Que na Polícia Judiciária haja ordens de transporte de um equipamento apreendido de um sítio para o outro, sem que se encontre documentação que comprove quem deu a ordem como e com a investigação jornalística eu percebo muito bem e compreendo e entendo. É um ritmo diferente da investigação, quer dizer, criminal ou até administrativa da polícia. Isso tem que ser apurado. E é estranho. Se me pergunta se é estranho, para mim é estranho, mas corresponderá à realidade. Isso é o que vamos ver no final. E portanto, mas para compreender isto, as pessoas não entendem. A Polícia Judiciária é uma estrutura que tem uma direção nacional. Tem uma direção nacional, portanto tem um general, mas depois tem vários Estados-Maiores. E este processo é no âmbito, e portanto, há a direção nacional, há o diretor nacional, e depois há direções, há departamentos centrais, nomeadamente a DCCB, que passou a UNCT, há outra que é a direção, agora que mudaram nomes, a Unidade Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, e essas unidades têm diretores nacionais como poderes. Portanto, que podem então, portanto, como está a dizer, é que a decisão de transferência pode ser dada por um desses diretores que não o diretor nacional e é aceitável, ou melhor, é legalmente admissível que uma decisão dessas seja tomada sem que o diretor nacional da PJ saiba e sem que haja registro? Quer dizer, ou é obrigatório que haja registro? É obrigatório. Aliás, é obrigatório e é um controle, não só um controle policial, como é um controle judicial, porque é o Ministério Público e os juízes e os próprios, digamos, a entourage que está à volta do processo, os defensores, os advogados. Portanto, há um controle absoluto. Agora, essas unidades têm muito poder, o diretor nacional. Este diretor enfrenta o problema, assume logo o problema. E em tudo o que acontece é o general é que é capitão. Mas não sabemos, e é isso que tem que ser apurado. O ex-presidente do PSD, Rui Rio, critica o primeiro-ministro, critica o ministro da Administração Interna e diz que o PSD, ao permitir o que está a passar, está a descredibilizar-se estruturalmente. É o PSD que se está a descredibilizar estruturalmente ou é mais o próprio governo que está a cair num processo de descredibilização que favorece, por exemplo, o Chega? E descredibiliza toda a gente, todos os portugueses e as instituições que aqui estão envolvidas. Relativamente às questões criminais e judiciais, acho que são pessoas neste painel muito mais capazes de o comentar. Eu devo desde já dizer que, como ouvi há pouco ser dito, que há coisas que são da espuma dos dias. A mim não me parece que nós possamos arredar esta questão como uma questão da espuma dos dias, porque vamos lá perceber o que é que está em causa nesta situação politicamente. Eu acho que neste momento, neste governo e até em certos setores da sociedade portuguesa e certamente no comentário português, enraizou-se a ideia de que, bom, a partir do momento que se está num cargo político, está sempre sujeito a que um conjunto de coisas sejam descobertas depois subitamente sobre o próprio e que essa pessoa tenha que dar explicações eventualmente. Mas esta banalização e acreditar-se que um ministro
que na altura esteve como diretor da Polícia Judiciária, que tem como objetivo dignificar a instituição que representa e que neste momento está como Ministro da Administração Interna num órgão de soberania e com uma posição de soberania, se existe uma mínima suspeita de que existiu de alguma maneira um extravio, um desvio, seja o que for, de material que ainda por cima é precursor para a produção de drogas sintéticas, o Ministro tinha que se explicar de imediato. Se as explicações são complexas o suficiente para que o Ministro não se tenha explicado de imediato, o Ministro devia ter saído, dignificado as instituições e o Governo sob o qual trabalha e sobre a alçada do Primeiro-Ministro e depois judicialmente defender-se. Esta ideia de que lá porque tem esta matéria em segredo de justiça não deve uma resposta aos portugueses não cola, porque isto não estamos a falar apenas e só da ideia de termos um ministro que acha que é aceitável que para poupar 200 euros vá pedir à CP que solipas lhe sejam entregues num monte no Alentejo. Já estamos a falar de um nível de enlamear da instituição que o próprio tutelou e que neste momento também apresenta, claro, a responsabilidade de soberania que põe em causa a própria instituição e o Governo. E relativamente, Rodrigo, ao Partido Socialista, nós já estamos habituados a que o Partido Socialista defenda os seus. E Luís Neves foi sempre visto como alguém do Partido Socialista. Acontece que não percebe que o que faz é permitir que um partido como o Chega, que vê que com este brandir de espada consegue acertar em 2 alvos e que, portanto, para além de fragilizar muitíssimo o Governo ao fazer uma CPI relativa a esta matéria, promove-se como líder da oposição nesta matéria porque parece que é a única pessoa que está a ter noção da consequência que este caso pode ter, o próprio Partido Socialista fica fragilizado. Coisa que não se entende relativamente à posição que José Luís Carneiro quer manter. Quando Rui Rio diz que o Partido Social Democrata se fragiliza, não é só o Partido Social Democrata, é o Partido Socialista, são as instituições e é esta ideia para os portugueses que é muito simples. Se temos uma pessoa que tutela os nossos agentes, o braço armado do Estado e que pode efetivamente e que deve estar ao combate do crime, se temos um Ministro da Administração Interna que no primeiro dia em que saiu a primeira notícia relativamente a este caminhão atrelado ou que lhe queiram chamar, não deu uma explicação cabal, é uma pessoa que não podia continuar no cargo. E como Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro devia ter feito logo, como o Rui Rio disse, e bem, era chamá-lo e ouvir as suas explicações, caso existissem. Se fossem simples o suficiente para serem explicadas, muito bem que o fossem. Se não fossem por alguma razão simples o suficiente para explicar ao país, que pedisse ao Ministro que saísse da sua posição, que salvaguardasse a pasta para o combate aos fogos no verão e que então deixasse que a pasta pelo menos ficasse em gestão. O que não podemos ter é um Ministro da Administração Interna a ser consequentemente chamado a uma CPI, a ter jornalistas constantemente a perguntarem sobre este caso numa altura em que a sua autoridade política e técnica tinha que estar salvaguardada. E neste momento não está. José Paulino, estava a ouvir o comentário. Sim. Tem comentário a fazer? É o que ouviu? Pronto, eu percebo, tenho que discordar. Quer dizer, qual é o crime que o Dr. Luís Neves cometeu ou que está a cometer? Parece que lesa prato. Acho que estamos a falar num outro lado que está constituído uma vaca sagrada. Um outro lado é uma vaca sagrada, neste momento. Os precursores, que não constituem qualquer ilícito criminal, são, pode ser da lexívia ou isto, aquilo ou aquilo outro, e outros mais sofisticados. Foram arrestados numa operação de tráfico de droga. Portanto, sim, obviamente, tráfico são de droga. ligados a uma matéria criminal. Claro, uma matéria criminal. É um crime. A Polícia Judiciária, o que está aqui em então concreto não é agora, concretamente, já estamos a falar, quer dizer, depois, eu sou profissional, estou reformado, com polícia, mas sou cidadão. Sou cidadão, também vejo as notícias, também vejo o Ministro a sair. Agora, só um bocadinho, se me permite, se não estou a ser abusivo, na parte política. O Dr. Luís Neves, que eu saiba, que é um homem, para mim é um homem honesto, é um homem que tem dado provas, e eu podia referir aqui, se quisesse, alguns episódios dar provas, é um homem que não assiste, quer dizer, é um homem proativo, é um homem que resolve problemas, não é um empata, não é um deixa andar. E eu, como cidadão, até me orgulho, e aliás foi um teste que foi feito ao Dr. Luís Neves, e aqui é que eu falei no Sweet Power e no Hard Power, porque o Dr. Luís Neves está concentrado nos fogos, nesta altura está concentrado nos fogos. E ele é um líder natural, e ele está a comunicar com quem combate neste momento os fogos. É a GNR, são os bombeiros, é a Proteção Civil. Sim, mas o que é facto é que, José Paulino, o Sr. Ministro da Administração Interna foi diretor da Polícia Judiciária. Claro, e há este caso com relevância suficiente para a abertura de inquéritos. Mas o problema é que se mistura tudo. Até se vão misturar, dizer lá, as traves
as traves de de uma mesinha mexeruca e tal. E eu só me desculpa uma coisa já agora para fazer. Eu sou alentejano. Conheço aqueles montes. Fartei-me de tomar banhocas, como eu dizer, em piscinas iguais àquelas, superiores àquelas, não é? Veja, as pessoas, os portugueses não são estúpidos. Os portugueses estão... Paisagem protegida. Então protejam os montes que estão abandonados, estão cheios de silvas que eu conheço às carradas, e você olha para a propriedade, está bonitinha, está arranjadinha. Aquilo é um tanque apiscinado, pode ser assim. Rodrigo, nós estamos a entrar, e como já ouvi dito aqui neste painel e por vários destes governantes, na nacional banalização daquilo que é o cargo político e público. Um cargo político serve para servir o país, para ser um servidor público e para dignificar a instituição em que se está. Não é um sítio onde se chega, se fica até se estar na beira do precipício e se atira o próprio e o cargo com ele quando se cai do precipício. E qualquer pessoa que não tenha a capacidade de entender que não é maior que o cargo que ocupa, não deve, de maneira nenhuma, subir a um cargo político. Qualquer membro deste governo que não entenda que quando nós já estamos a debater ou estamos a supor relativamente a se existem papéis dentro da Polícia Judiciária que deviam existir e não existem, esta pessoa está a provocar danos que não vão poder ser recuperados tanto ao Governo como à instituição que ele tutelou e às instituições das quais estamos a falar agora. Eu não acho aceitável, nem acho razoável. Mesmo para terminar, não acho razoável nem acho aceitável que se esteja a brincar com esta questão como uns montes em áreas protegidas e que vou dar um salto a uma piscina. Isto é um ministro adulto num cargo seríssimo de soberania e que devia estar acima deste tipo de questões e que certamente não devia servir para envergonhar mais o país que jurou defender do que propriamente ajudá-lo. Minhas senhoras, meus senhores, o nosso tempo foi largamente ultrapassado.